bem-vindos então à segunda parte deste seu programa Autarquia em Sua Casa. Estamos no Concelho de Braga, na freguesia de Gualtara, à conversa com o Sr. Presidente da Junta, o Sr. João Nogueira. Sr. Presidente, para iniciar esta segunda parte, vamos sair em espírito por breves segundos daqui da sua freguesia e vamos falar de um assunto que eu gostaria que se pronunciasse, que era a nossa Europa e a crise que estamos a atravessar. Fazendo desta forma, fazendo uma retrospectiva para o tempo em que entramos na União Europeia e na moeda única, e vendo a crise atual que Portugal está a atravessar já há 4, 5 anos, a esta parte, o Sr. Presidente continua a achar que valeu a pena nós termos entrado na União Europeia e na moeda única? Claro, sou um europeísta convicto, um regionalista convicto e, sobretudo, um europeísta convicto de uma Europa das regiões. E, portanto, valeu a pena, apesar de todas estas confusões, que é uma confusão que não é de agora. Este governo acha que só agora é que começou a crise, quando ele entrou para o governo, e tem-nos aqui, enfim, atrapalhado muito a vida, mas este problema começou e deve-se, no meu entendimento, sobretudo à atitude do sistema financeiro mundial. Ou seja, os bancos, numa ganância desmesurada, criaram este problema aos países que estão a pagar bem caro. Aliás, ainda no outro dia, o responsável pela Comunidade Europeia falava que o sistema financeiro na Europa consumiu cerca de 700 mil milhões de euros para que pudesse ser saneado. E, portanto, todos se lembram da bolha Madoff, que é uma bolha. Foi o facto dos bancos, na sua guludice extrema, ir buscar dinheiro a 1% ao BCE, ao Banco Central Europeu, e depois emprestar aos Estados a 4% e 5%, ao povo a 5%, 6% na habitação, às empresas a 8%, 9%, às pessoas para comprar bens e consumíveis a 16%, 17% e 18%, e, portanto, isto criou-se aqui uma confusão muito grande. O que é que acontece? Quando, enfim, isto começou a apertar e a banca começou a ter que resolver alguns problemas, reparou que tinha emprestado mais, valorizando desmesuradamente as coisas, e aquilo que depois acabou por recolher não chega a metade. E, portanto, foi o facto de querer gente a pagar juros, emprestavam a torto e a direito, muitas vezes sem olhar a quem. Até vos vou dar um caso muito exemplar daquilo que foi esta atitude do sistema financeiro europeu e português. Uma família aqui tinha comprado casa própria, tinha comprado casa, naturalmente, quando se viram apertados, a casa foi-lhes retirada pelo banco. Bom, na garagem tinha um carro novo, 0 km, nenhum deles tinha carta de condução. Ou seja, o empréstimo que o banco fez foi comprar a casa, a mobília, férias e o carro. Claro que quando depois foram buscar as coisas, estava tudo desvalorizado. E, portanto, com um incumprimento crescente, com um sistema de empréstimos muito injusto para as pessoas que depois também não cumprem, efetivamente caímos neste problema. Mas a Europa há de vencer isto, porque a Europa é o baluarte da democracia, é a pátria da democracia, e foi aqui que se construiu aquilo que hoje é um mundo moderno, civilizado, porque, e eu não digo isto por bairrismo europeu, se é que se pode dizer, digo isto porque isto é constatação. Eu conheço praticamente toda a Europa, quer os países ocidentalizados, quer os países do leste, conheço outros países do mundo, e uma coisa é a Europa, o resto é paisagem. Sr. Presidente, mas o senhor falou, e na minha opinião muito bem, acerca da crise que a população está a sofrer e do endividamento e da maneira como foi feito. E como é que o Estado também está na mesma situação da população? O Estado há dois tipos de dívidas. Há a dívida do próprio Estado e existe uma outra dívida que é dos particulares e das empresas. Claro. Quer sejam públicas, quer sejam privadas. E tudo isso é que concorre para que o nosso endividamento no exterior seja de 200 e tal %. O Partido Socialista, quando saiu do governo, não chegava a 100%, eram 91% ou 93%, e neste momento nós estamos com 124% de dívida, depois de termos pago, ano passado, 12 mil milhões de euros que não serviram para rigorosamente nada. Ou seja, isto é uma dívida que vai crescendo e que é uma dívida
que só consegue ser alterada, naturalmente com cortes, naturalmente percebendo que a vida tem que mudar, mas há um Estado solidário que é preciso defender, porque há muito onde se possa cortar. Só para dar um exemplo, este ano em que se devia cortar muita coisa, vejam bem que ministérios como o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Defesa viram os seus orçamentos aumentados. Faz algum sentido que seja assim? Não faz. A haver aumento seria no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde e no Ministério dos Assuntos Sociais. Agora, este Estado continua a ser muito gastador e a tal reforma que querem fazer tem que ser uma reforma discutida, ver onde nós podemos poupar e, sobretudo, deixarmos de ser um Estado tão burocrata, um Estado que desconfia dele próprio. E vejam bem, o Tribunal de Contas só serve para complicar a vida às pessoas. Aliás, a única coisa que eu estou de acordo com o nosso Presidente da República, Cavaco Silva, é, sobretudo, quando ele disse que o Tribunal de Contas, e dizia-lhes, deixem-nos trabalhar. É o que eu digo hoje em dia ao Tribunal de Contas e a entidades que só servem para complicar a vida. Deixem trabalhar as pessoas, deixem-se de enredar em burocracias. Ainda ontem eu estava a ouvir o noticiário de uma emissão TV também deste país, e nós temos recursos marinhos excelentes. Então estava a dizer o senhor que para montar uma empresa para poder fazer aquacultura no Algarve demorava 6, 7 anos. É impossível. Não vamos a lado nenhum. E depois, voltando ao nosso amigo Cavaco Silva, que agora quer que vamos para o mar, que vamos para a agricultura, ele que não se esqueça que foi ele que cortou com o mar e cortou com a agricultura. E nós temos que ser rápidos a executar as coisas. Os projetos não podem demorar tanto tempo. Este país precisa de atuar já. E se nós não tivermos leis que nos permitam atuar já, nós rigorosamente não vamos a lado nenhum. E o que é preciso é reformar este Estado nesse sentido, torná-lo menos burocrático e torná-lo mais simplex, como aliás fez o anterior governo, que começou a simplificar muito daquilo que eram as burocracias que só enredavam. E, portanto, também temos que fazer o mesmo. Nós temos recursos e é só com a economia, com o desenvolvimento da economia, que nós conseguimos superar esta dívida que estamos a falar, que é enorme, que vamos ter que pagar e que vamos pagar e que temos vindo a pagar, mas efetivamente é apostado na economia, no desenvolvimento. E, portanto, para haver boa economia e desenvolvimento, não basta só baixar o IRC, não basta só dizer que vão promover a empregabilidade, é preciso atuar, sobretudo em leis mais simples, que efetivamente não estraguem aquilo que são os recursos naturais, mas que permitam que os recursos naturais sejam disponibilizados para as populações. Com certeza. Sr. Presidente, só para fecharmos esta questão, a minha próxima pergunta tem uma resposta muito difícil, porque estamos a falar de futurologia. E o que é que eu lhe vou perguntar? Vou-lhe perguntar se tem alguma ideia quando é que nós iremos ultrapassar esta crise, sendo que, quando eu gosto sempre de focar este ponto, acho que para o povo português ultrapassar a crise é no dia em que nós tomamos a certeza que no dia seguinte não somos sobressaltados por uma nova medida de austeridade e não um retorno aos tempos de 3 ou 4 ou 5 anos atrás. Tem alguma ideia quanto a isso? Assim, quem conhece a história, e eu gosto muito de história, sabe que desde o crescente fértil, portanto desde há 4.000 anos, desde os tempos do Egito, do Iraque, agora Iraque, era a Mesopotâmia, sempre houve crises, os povos, umas alturas estavam piores, outros estavam melhores, havia sempre questões, guerras, doenças, complicações, portanto, e as pessoas foram evoluindo sempre. E, portanto, que ninguém tenha a veleidade de pensar que depois desta crise não irá haver outras, até se calhar de outra ordem. Reparem que no tempo do engenheiro António Guterres foi paga uma dívida que vinha do tempo da monarquia. E, portanto, o que é preciso é que as dívidas estejam controladas, sejam equilibradas, e que os financiamentos possam fluir e que todo este sistema possa funcionar. E, portanto, ninguém pode ter a veleidade de que nós vamos, a partir de dada altura, ficar sossegados, isto vai ser um mar de rosas. O oásis foi prometido pelo Cavaco Silva, que cometeu grandes erros. Este oásis, que realmente podia ser mais oásis, acabou por não ser. Portanto, eu acho que a primeira alteração é a reforma da mentalidade das pessoas, a reforma do Estado e das leis que entrelaçam isto. Agora, que ninguém duvide
que hoje vivemos num mundo global e aquilo que acontece no Japão sente-se no minuto seguinte aqui. Vejam bem o que está à volta do que está a acontecer neste momento em Roma, que está toda a gente com os olhos postos. No passado demoravam semanas a chegar as notícias, noutros anos nem sequer conhecíamos. Portanto, hoje no mundo global nós vivemos as questões globais, vivemos os problemas globais e sobretudo na Europa solidária, no berço da democracia, efetivamente temos que estar atentos a toda a realidade. E ainda há muito povo a sofrer, que sofre muito mais até do que nós, apesar de com isso nós não nos contentarmos naturalmente, mas a verdade é que hoje nós vivemos os problemas dos outros muito mais rapidamente e sentindo muito mais de perto. E, portanto, as crises há de haver sempre. O que é preciso é que em cada momento o povo português, neste caso, e o povo europeu, consiga ter a dimensão e a capacidade de a ir resolvendo. Que temos que estar equilibrados. Ninguém tem a validade de dizer que os problemas ficam resolvidos, daqui a 10 anos vai estar tudo bem, nunca vai acontecer. Não. Nós dependemos muito do exterior. E mesmo os países que hoje têm petróleo, daqui a 30, 40 anos não o vão ter. Terão outros problemas. Portanto, no mundo global, os problemas são globais e as soluções têm que ser globais. E por isso é que a comunidade europeia não se tem portado bem, porque num problema europeu, quando só agora começou a chegar o fogo à Itália, à França e sobretudo à Espanha, é que perceberam que era preciso tomar um conjunto de medidas que vão demorar um ano a ser implementadas, mas como eu digo para Portugal, digo para a Europa, as medidas teriam que ser implementadas já. Com certeza, Sr. Presidente. Portanto, é uma questão do povo ter à semelhança, nós somos conhecidos como um povo paciente, lutador, ter um pouco de paciência. Mas deixe-me dizer também, quando a Ibéria era uma província romana e Bracar Augusta era uma capital de uma das províncias romanas da Ibéria, havia um senador que conhecia bem aqui a Lusitânia, se bem que a Lusitânia era mais para sul, este aqui era mais o povo galaico, duriense. A verdade é que esse senador dizia aos senadores em Roma: existe um povo nos confins do Império que nem governa nem se deixa governar. Esse povo somos nós. E, portanto, por isso é que eu digo que tem que haver uma mudança também de mentalidades. Vamos esperar por isso. Eu subscrevo as palavras do Sr. Presidente. Portanto, de volta aqui à sua freguesia, Sr. Presidente, é capaz de dizer ao nosso telespectador, em termos de mandatos, qual é a situação do Sr. Presidente nesta altura? Eu fui eleito pela primeira vez em 1982 como secretário da Junta. Na parte final desse mandato, que eram 3 anos, em 85, assumi praticamente a presidência da Junta. Depois candidatei-me em 85 e ganhei as eleições, estive até 89. É o primeiro mandato de 4 anos neste país, os anteriores eram de 3. Depois, em 89, voltei-me a candidatar, voltei a ganhar. Depois, em 93, voltei-me a candidatar à Junta de Freguesia, ganhei as eleições para a Junta de Freguesia, mas como também era candidato à Câmara Municipal de Braga, estive 3 mandatos no município de Braga, em regime de permanência, como vereador da Educação, do Desporto, Juventude e Ambiente. Em 2005, naturalmente, numa atitude de renovação, que é uma coisa que importa ter na política, nós não devemos estar agarrados à política. A política é uma borboleta, desaparece muito rapidamente e quem não estiver preparado para sair até pode ter depressões. E, portanto, eu saí calmamente, sem qualquer problema, candidatei-me aqui à Junta, voltei a ganhar. Em 2005 ganhei, em 2009 voltei-me a candidatar, voltei a ganhar e serei candidato também agora em 2013. Com certeza. Sr. Presidente, quer-nos fazer, em termos de registro documental, algumas obras feitas aqui na sua freguesia, não vamos falar de todas, as obras mais emblemáticas, obras que mais prazer, porque às vezes há obras pequenas que vocês acham que contribuem muito para a população. Há obras que não se vêem, como por exemplo a água, é uma coisa que não se vê. Costumo dizer, vocês, pelo menos aprendi esse termo convosco, que há obras que são grandiosas, mas que não dão votos, que é as obras estão escondidas. E eu pediria que fizesse um pouco o resumo de alguma dessas obras. Olha, a obra mais importante é aquela que fazemos no dia-a-dia não se vê, que é ao nível da educação. Aquilo que a freguesia empresta e dá à educação, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo de ensino básico, com um conjunto de atividades, com um conjunto de apoios que nós vamos fazendo. E, portanto, esse é para mim a melhor obra, e a melhor obra que eu vejo refletida todos os dias quando as crianças me tratam pelo presidente
quando me reconhecem em qualquer lado, na freguesia ou fora da freguesia, essa é a melhor obra, é a obra das pessoas. Depois a questão social também, aquilo que fazemos aos mais carenciados, aos apoios que damos à terceira idade, muitas vezes uma palavra, um conselho, uma resposta, um compromisso, e isso é a melhor obra. Depois temos uma freguesia com saneamento a 100%, água a 100%, tudo feito durante os mandatos sucessivos, águas pluviais, acessibilidades por todo o lado, transportes, como eu disse, wireless espalhado na freguesia, o cabo para a televisão, para a internet, o gás que está praticamente espalhado em toda a freguesia e que qualifica, enfim, as pessoas que aqui vivam e que lhes dão qualidade de vida. Depois temos algumas obras, a sede da Junta que neste momento está em obras, onde temos também muitos grupos e associações que aqui todos os dias têm atividades, é cavaquinhos, é concertinas, é ginástica, levamos as senhoras de idade à hidroginástica, temos teatro, temos dança, temos capoeira, temos imensas atividades karaté, todos os dias se faz aqui muita atividade. Aqui e também nas escolas no jardim de infância, nós temos várias ofertas, temos o inglês, temos a música, a educação musical e instrumental, temos a natação, portanto, e na escola também temos um ateliê, não com tantas atividades, mas efetivamente é este trabalho que é importante. Depois acabámos recentemente obras no cemitério, que nós precisávamos de acabar, fizemos o Jardim de Infância, que é uma obra magnífica, estamos agora preparados para requalificar a escola do primeiro ciclo, e que só não foi porque este governo desviou as verbas do CREN, que estavam previstas, nomeadamente para a requalificação desta escola, para uma empregabilidade que eu não sei como é que vai ser. E depois temos um conjunto de campo de futebol, os polidesportivos, os parques infantis, tudo isso são obras que se foram fazendo ao longo destes 37 anos e que fizeram de Gualtar uma freguesia muito atrativa e uma freguesia pujante e dinâmica, como eu disse há um bocado, com uma população jovem que ronda aos 50%. Sr. Presidente, com tantas valências que o senhor mencionou, falta fazer ainda alguma coisa aqui em Gualtar? Muito, falta, como eu disse, requalificar a escola, se calhar construir um centro cívico, se calhar construir espaços sociais, que neste momento também estamos carenciados, no lar de terceira idade, se calhar construir mais uma creche. Portanto, são sempre apostas e propostas que nós temos em cima da mesa. Com certeza. Sr. Presidente, falando num aspecto mais lúdico desta nossa conversa, Gualtar, à semelhança, penso eu, de todas as freguesias de Portugal, tem um padroeiro ou uma padroeira, correto? Temos o Orago. Orago. Todas as freguesias têm. Aliás, o próprio Orago. O Orago é exatamente. É o nome que antecede o nome da freguesia. O que é que acontece? E pelo nome dos Oragos vê-se até se a freguesia antiga. Todas as freguesias que tenham como Oragos, entre outros, mas mais estes que eu vou dizer, São João, Santa Maria ou São Miguel são freguesias antigas, muitas delas anteriores à nacionalidade. O Orago da freguesia de Gualtar é São Miguel de Gualtar. Então é São Miguel que vocês festejam aqui? Não, nós temos depois um padroeiro, que é São Brás, que era um santo da zona da Turquia, hoje Turquia, Capadócia, e portanto a festa de São Brás no dia 3 de fevereiro. O Sr. Presidente gosta mesmo de história, nota-se. E, portanto, o Orago da freguesia é São Miguel, mas o padroeiro e as festas são em honra de São Brás e são no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. É uma festa como? É uma festa com romaria? Era uma festa só católica? Era uma festa popular, eminentemente católica. O próprio terreiro da Igreja Velha, que se vê daqui, tem uma dimensão muito pequena, mas a dimensão é muito católica. Mas era uma festa, no passado, de grande referência e com muitos visitantes. Ainda hoje tem muita gente, mas um certo conservadorismo da Igreja não tem permitido que, efetivamente, esta festa tenha uma dimensão de outra natureza também, associando à festa católica também um espaço de entretenimento, de divertimento para as pessoas, não só moradoras, mas como aquelas que nos visitam. Em nível gastronómico, tem alguma referência aqui, ou em termos de... Não, neste momento não temos assim referência nenhuma. Há alguns restaurantes que naturalmente confeccionam aquilo que é a gastronomia minhota, quer no inverno, sobretudo no inverno, as papas de sapabulho,
cozida à portuguesa, o bacalhau, que são pratos tradicionalmente minhotos. A maior referência, realmente, temos aqui um restaurante italiano que tem grande referência e dizem que é talvez o único, talvez dos melhores que há aqui em Braga. E, portanto, agora, como referência, chama-se Mamma Mia. Mamma Mia. Portanto, quem cá vier pode visitar o Mamma Mia para experimentar. É sempre, além de outros restaurantes, naturalmente, não é? Com certeza. Sr. Presidente, para terminarmos esta nossa agradável conversa, permita-me que o diga, pedir-lhe à semelhança do que peço a todos os seus colegas para deixar uma mensagem final, em especial para o seu freguês, na generalidade para o nosso telespectador, que é o povo português. A mensagem que digo é que estamos num momento de grandes desafios. Estamos num momento que pode decidir o futuro nosso, dos nossos filhos e dos nossos netos. Estamos num desafio que também pode decidir o futuro deste país. E eu acho que uma população consciente e informada é aquela que está melhor preparada para poder resistir a estes desafios. É um momento também de grande união, onde nós temos que perceber e identificar o caminho que queremos percorrer, porque, como eu disse há um bocado, nós vivemos num mundo global, com desafios globais e cuja ultrapassagem também tem que ser com respostas globais. E é através da união, da solidariedade e da solidariedade, sobretudo por aqueles que sofrem neste momento, que nós podemos, de forma sensata, honesta e de bom senso, trilhar este caminho. Com certeza, Sr. Presidente, eu acabo esta nossa conversa exatamente da mesma forma que eu comecei, ou seja, agradecendo em nome da Norte TV o quão bem nos recebeu nesta sua casa, desejando a melhor sorte para a sua vida futura, quer como candidato e presidente, novamente, desta autarquia, quer como, quiçá, um cidadão comum, acreditando que vai ser sempre e essencialmente um amigo e atento às necessidades do altar. Portanto, as maiores felicidades e um bom dia para o senhor. Essa é a minha intenção. Obrigado. Bom dia. Quanto a si, caro telespectador, encontrarmos de novo neste ou noutro conselho qualquer, mas sempre neste seu programa, Autarquia em Sua Casa. Até lá, então.